bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje já apareci aqui toda de cabelinho arranjado, maquiada, umas pestanas bem grandes, tipo... Passei por aí a voar, que com a tempestade que está é uma excelente ideia, que assim eu aproveito a ventaninha e já vou, não preciso de me esforçar muito. Eu já recebi várias perguntas de várias pessoas sobre como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto, como é que foram nos primeiros meses e, entre outras perguntas, sobre esta minha segunda gravidez. Eu acho que já comentei aqui, mas se não comentei aqui, eu sei que comentei no blog, e para quem não conhece o blog eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem visitar. Ele agora está bem diferente daquilo que estava antes, agora é blog, mas também tem uma parte de site que assim vocês ficam a conhecer aquilo que eu faço, e vocês também se podem inscrever lá no blog, vocês podem ser membros sem custo qualquer, para vocês poderem ser membros do site /blog, e assim vocês ficam a receber todas as atualizações em primeira mão e promoções. Eu posso também postar conteúdo específico só para membros. Para quem não sabe também, eu tenho outro canal, vou deixar aqui nos cards. Eu vou deixar aqui também o outro canal que é mais conteúdo para quem gosta de jogar. E continuando, eu acho que já falei lá no blog algumas coisas sobre esta segunda gravidez. A gravidez é sempre diferente da primeira e da segunda, e vai ser diferente para a terceira, e para a quarta, e para a quinta, e para a sexta. E independentemente de quantos filhos vocês queiram ter, a gravidez vai ser sempre diferente. E eu lá no blog já partilhei algumas coisas de o que é que foi diferente para mim, o que é que foi igual. Já respondi também a algumas questões que eu vou trazer agora aqui para o vídeo, mas ainda assim eu sinto que existem outro tipo de questões que me continuam a fazer, então eu resolvi trazer isso aqui em vídeo, que é mais fácil para eu estar a explicar e falar do que fazer um post no blog. Eu tomei aqui notas para não me esquecer daquilo que falar e as perguntas que mais me fazem. Então, uma das primeiras perguntas que mais me fizeram foi acerca do parto e das dores do parto. Na minha primeira gravidez eu tive que fazer cesariana porque as dores eram muitas, eu já não me estava a aguentar. Eu estive mais de 7 horas em trabalho de parto e basicamente ele não queria sair. Eu já tinha estado 3 dias a provocar o parto lá no hospital. Eu tinha contrações no máximo mesmo, o aparelho já não conseguia marcar mais alto e isso trouxe também algumas complicações para ele, tanto que de uma das vezes o coraçãozinho dele parou enquanto eu estava a fazer um exame. Então, nesse momento, tanto eu como o meu marido decidimos marcar cesariana para não correr nenhum tipo de risco. Mas, entretanto, nessa noite eu entrei em trabalho de parto, comecei a sentir as contrações, a minha bolsa estourou também, então foi tudo preparado, entretanto, foi tudo preparado para o trabalho de parto normal, já que eu estava a entrar em trabalho de parto. Os médicos falaram comigo, nós concordamos sim, então em tentar um trabalho de parto normal. E o médico que eu tive foi um médico muito bom também, ele esteve sempre ao meu lado, ele não me deixou sozinha a partir do momento que ele viu que estava a ser muito complicado para mim, que para o bebê também não estava a ser propriamente saudável, sempre a fazer exames regulares de minutos a minutos, principalmente ecografias, para ver como é que o bebê estava. E foi quando, nos entretantos, por causa das contrações para aqui, contrações para ali, durante uma das ecografias ele percebeu que a cabeça dele não estava bem posicionada. Ele, em vez de estar com a cabeça assim direitinha para poder sair, ele estava com a cabeça de lado, então ele estava a bater nos meus ossos, era isso que me estava a provocar também mais dor, estava a bater nos meus ossos, e ele não conseguia sair. Então, enquanto tudo estava meio que estável, tanto para o bebê como para mim, apesar das dores que eu estava a sentir, tanto ele como com parteiras tentaram rodar a cabeça do bebê para tentarmos mais uma vez o parto normal, mas isso não aconteceu. Eu comecei a ficar sem forças, comecei a ficar sem energia, o bebê também já tinha parado algumas vezes o coraçãozinho dele, nós estávamos muito preocupados e decidimos passar por uma cesariana antes que eu não me conseguisse aguentar e alguma coisa pior aconteceu. Já desta segunda gravidez, entrei em trabalho de parto enquanto estava em casa e tinha passado o dia todo a sentir contrações, mas ainda estavam muito espaçadas, eram entre 10 a 15 minutos, foi o dia todo, desde as 5 da manhã que eu estava a sentir isso. Então eu pensei que não fosse acontecer, eu até já tinha comentado com o meu marido que eu estava desde as 5 da manhã com contrações, mas que eu achava que ainda não era para já.
Então nós continuamos a fazer a nossa vida normal durante esse dia. Entretanto, na hora do jantar, eu comentei com ele que eu já estava a sentir assim um pouquinho mais de dores, mas eu pensava que o motivo era outro, porque eu precisava de ir à casa de banho e ainda não tinha conseguido fazer isso. Então nós jantamos, eu tentei ir à casa de banho algumas vezes, não consegui. Entretanto fomos para a cama. Quando estávamos na cama, eu já estava com contrações fortes também, e durante uma das contrações a minha barriga chegou a ficar quadrada, mas quadrada mesmo. Eu vou deixar aqui alguns a aparecer a foto que eu tirei desse momento em que a minha barriga estava quadrada por causa de uma contração, e foi estranho porque aquilo nunca tinha acontecido. Eu ficava com a barriga assim muito dura, mas ficou mesmo estranha, ficou mesmo quadrada. Mas pronto, nós continuamos descansados porque achávamos que não era para já, até que a noite vai avançando e umas horinhas depois, isto nós jantamos por volta das 8 da noite, então por volta das 11 mais ou menos eu estava com mais dores ainda e estavam a começar a ser um pouquinho mais regulares, já estavam com cerca de 7 minutos. Eu tentei novamente ir à casa de banho, mas eu não consegui fazer nada. Cerca de uma hora depois, eu não estava a conseguir estar deitada, eu não estava a conseguir estar sentada, eu estava com muitas dores e foi quando eu percebi que já estava de cerca de 5 em 5 minutos. Eu simplesmente acordei o meu marido e só lhe disse: César, levanta-te, eu vou-me vestir, vais chamar os teus sogros, pega nas minhas malas e vamos para o hospital porque é hoje que ela vai nascer. E isto já era meia-noite mais ou menos, então eu já estava desde as 5 da manhã até à meia-noite, o dia todo com contrações. E entretanto ainda fiquei até às 7h38, porque foi o horário em que ela nasceu, então foram mais de 24 horas em trabalho de parto. Depois que chegamos ao hospital, eu estava com dores muito fortes e tudo começou a piorar ainda mais. Eu não me estava a conseguir aguentar, eu pedi várias vezes aos médicos para me passarem para cesariana, primeiro porque eu tinha medo que acontecesse com ela mesmo que tinha acontecido com o irmão, do coração parado dentro da barriga. Segundo, por toda a história do irmão, que também sempre nos preocupou um pouco e sempre nos causou um certo medo. E isso nunca vai deixar de acontecer. E para quem não estiver a entender, eu vou deixar links aqui na descrição sobre esse assunto para que vocês percebam porque é que eu estou a falar isto. Eu peço desculpa, mas ela também quer estar a falar aqui no vídeo e eu vou deixar-me ter o tipinho da antena dela, não é? Filha, fala para aí, conta a tua história. Muito bem. É assim mesmo. Este foi o tempo da antena da minha filha. Cheguei a pedir várias vezes para passar para a cesariana porque eu estava com muito medo, estava com muitas dores, mas entretanto nós pediram uma autorização para me administrar a minha epidural. Eu nunca quis muito epidural, mas no caso eu fazer o quê, não é? A epidural fez com que o trabalho de parto fosse um pouquinho mais longo, mas ajudou-me bastante. Eu cheguei a ficar sem sentir completamente do meu umbigo para baixo. Mas tudo correu bem. Então aconteceu de eu ficar sem sentir as minhas pernas e eu precisava delas para o parto, mas eu não as sentia, então teve que ser o meu marido a segurar numa, uma parteira a segurar noutra e outra parteira para controlar toda a situação. E essa parte acabou por ser um pouco engraçada porque eu estava descontraída, eu já não estava assim com tantas dores. Outra pergunta: amamentação após o parto. Como é óbvio, só podia ser a amamentação após o parto, porque antes disso, sem ela nascer, não dava para amamentar. Mas tudo bem. Foi um pouquinho diferente da primeira vez e da segunda, porque da primeira vez eu não tive problema nenhum em amamentar. Desta também não tive, mas há algumas diferenças. Da primeira vez o leite desceu logo e ele começou a mamar regularmente desde o primeiro dia. E desta vez não aconteceu bem isso, o leite demorou um pouquinho para descer. O primeiro dia ela não mamou assim muito, o que é normal. E só o terceiro dia é que o leite, digamos que já estava normal para amamentar, mas eu não tive que tomar suplemento nenhum. Ela não teve que tomar também suplemento nenhum porque o leite que tinha estava a ser suficiente para ela e estava a alimentá-la bem, então não houve problema qualquer com isso. E também não tive que tirar o leite com a bomba para lhe dar. Até hoje eu continuo a amamentá-la
Não tenho qualquer problema nenhum com isso, não há nada diferente. Tem coisas que são diferentes, mas em relação a ela e meu irmão, eles são completamente diferentes em certos aspectos. Em outros são muito parecidos, mas em certos aspectos eles são muito diferentes. E também o tipo de amamentação que eu optei por fazer com ela também é diferente do tipo de amamentação que eu fazia com o nosso primeiro filho. Em relação à amamentação, sim, eu consegui amamentar bem do primeiro bebê e agora dela também eu consigo amamentá-la bem. Tenho um bom leite pelos vistos porque ela continua a engordar e engordar e engordar e engordar. Então ela está saudável também. Outra pergunta também é em relação à epidural. Eu acho que posso fazer um post ou então um vídeo à parte deste para falar um pouquinho mais sobre a epidural, porque é um assunto que tem várias questões e acho que vou precisar de um pouquinho mais de tempo para poder responder a esse tipo de questões e para poder explicar direitinho o porquê da minha escolha e quais são as diferenças, esse tipo de coisas. Então eu não vou responder agora, mas se vocês quiserem que eu fale sobre esse tipo de coisas, deixem aqui nos comentários para eu saber. Em relação aos primeiros meses com o bebê, como é óbvio, do primeiro filho, os primeiros meses foram muito mais complicados, porque era o primeiro filho, eu não sabia de nada e foi uma adaptação muito diferente, enquanto que dela eu já sabia de algumas coisas que poderiam acontecer e já estava mais preparada para aquilo que fazer. Outra diferença foi que do primeiro filho ele não tinha o sono regular, enquanto que já dela, no final da gravidez, eu tentei regular o sono dela. Vocês podem achar que é estúpido, mas foi o meu próprio médico que também me falou sobre isto, de quando eu estou acordada, tentar mexer um pouquinho com ela para mantê-la acordada e quando eu for dormir, ela aí também vai dormir junto comigo. Então isso ia ajudar a que o ciclo de sono dela fosse compatível com o meu ciclo de sono e após o parto ela ia se adaptar muito mais facilmente aos nossos ciclos de sono para durante a noite dormir e durante o dia estar mais acordada, ter os seus soninhos sim, mas estar muito mais acordada. E isso realmente ajudou porque depois que ela nasceu eu não tive problemas com ela dormir durante a noite. Ela sempre dormiu a noite toda, claro que acorda para mamar na mesma, mas sempre dormiu a noite toda. Então em relação aos primeiros meses foi bastante diferente porque com ela já estava bem mais preparada para o que podia acontecer e ela sempre foi muito mais regular também com os ciclos de sono. E em relação ao banho, tem muitas pessoas que acham que não se pode dar banho nos bebés até uma certa idade. Quando foi do primeiro bebê, do nosso primeiro filho, nós também não tínhamos bem a certeza. Então quando nós fomos à pediatra pela primeira vez, ele tinha entre 8 a 10 dias, que é a primeira consulta que se faz com o pediatra entre 8 a 10 dias aqui. Então eu lembro que nós perguntamos se nós o podíamos dar banho e se tinha que ser só com água ou se também podíamos usar um sabão para bebés sensível ou qualquer um. E eu lembro que a pediatra disse que nós podíamos dar banho sem qualquer problemas para usar um sabão para pele sensível para bebés, para não correr o risco de machucar a pele dele, ou então de entrar para os olhos e ferir também. E que sim, nós podíamos dar banho todos os dias, que não havia problema. Nós dávamos banho todos os dias, tanto a ele como a ela também, desde que ela veio do hospital, que também toma banho sempre todos os dias. Toma banho com shampoo e gel de banho, tudo produtos para bebés, mas toma banho com isso sim. Tanto ele como ela nunca tiveram medo da água, até porque, sejamos honestos, eles passaram 9 meses dentro da água, então nenhum bebê vai ter medo da água. A temperatura ideal para eles é a temperatura do nosso corpo, porque já era essa temperatura que eles estavam habituados na barriga. Agora já em relação a mim, em relação ao meu corpo. Da primeira gravidez, assim, cerca de 2 meses após o parto, eu já estava com o meu corpo como se nada tivesse acontecido. Eu tinha assim algumas marcas de estrias, mas pouquíssimas. E foi mais na zona do meu umbigo até que foi mais afetada, porque o meu umbigo ele estourou mesmo. E fiquei com algumas marcas de estrias no meu peito também, e claro que no meu peito é óbvio que caiu um pouco, porque eu amamentei. Já desta, eu já notei muito, mas mesmo muito mais diferenças. Até porque eu nunca fiz exercício depois da minha primeira gravidez. E isso complicou tanto a minha gravidez como o parto, como agora a minha recuperação pós-parto. Então, neste momento ela já está com quase 5 meses
O meu umbigo está bem estranho, eu não vos vou mostrar agora porque eu estou com o vestido, mas eu posso deixar uma foto também aqui à luz para vocês verem como é que está o meu umbigo. O meu peito está um pouquinho mais caído ainda, mais caído, porque lá está este momento. E não tenho nenhum complexo com isso. As minhas pernas ganharam muita celulite. Eu posso dizer que eu tenho celulite desde cá de cima do meu rabo até lá abaixo ao meu tornozelo. E a minha barriga que ainda não foi ao sítio. Eu estou com uma barriguinha bastante redondinha até, o meu marido acha fofo, o que é bom. Eu vou-me levantar para vocês verem um pouquinho como é que está. Eu vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem isto mais justinho. Esta é a minha barriguinha pós-parto. É certo que ela já diminuiu bastante, mas como vocês podem ver ainda tenho bastante barriga aqui. Eu estou agora aqui para direitinho para vocês verem bem. Aqui. Eu estou a tentar puxar um pouquinho mais para cá para ficar mais justinho. O que mais aconteceu? Estrias na barriga eu tive bastante durante a gravidez, mas agora não tenho, não ficaram pós-parto as estrias. Em relação ao tamanho da minha roupa, eu continuo a vestir o mesmo tamanho que eu estava a vestir antes da gravidez, apesar de ter esta barriguinha assim, eu estou no mesmo tamanho que já estava antes. Até estou com a ligeira sensação que estou no tamanho um pouquinho abaixo. Tenho algumas coisas que me ficam um pouquinho largas, sendo do mesmo tamanho que eu usava antes. E outra coisa, claro, também foi o cabelo, que após o parto nós já sabemos que perde um pouquinho a sua estrutura, o seu brilho. Estou numa fase de cair cabelo, também vou deixar o post que eu fiz no meu blog sobre isso aqui. E acho que estas foram as mudanças que eu mais notei assim entre a primeira e a segunda gravidez. Então, o vídeo já está bastante longo, ainda existem outras questões também que me fazem sobre o pós-parto, mas eu acho que este vídeo já está um pouquinho longo, então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem saber mais, deixem aqui nos comentários para eu saber o que é que vocês querem saber mais, o que é que vocês querem que eu responda também, seja sobre este assunto ou outro tipo de assunto. Deixem aqui nos comentários, não custa nada. E isso também me ajuda a trazer conteúdo que seja interessante para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, vejam o outro canal também, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, subscrevam também, partilhem, deixem o vosso like e inscrevam-se lá no blog também. Vocês ficam também assim a saber as últimas novidades, vocês ficam a receber também os posts em primeira mão, ficam a receber também as promoções que estiverem em dia. E por hoje é tudo. Um beijinho enorme para vocês e até o próximo vídeo.